capítulo 20, você abriu? Verso 11. Maria, entretanto, permanecia à porta do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhe: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esta noite, obrigado por esta mesa farta que o Senhor nos prepara de louvor, adoração, de comunhão, de oferta, de sacrifício. Obrigado pelas nossas crianças, obrigado por esse espaço, por esse prédio. Obrigado, Senhor, por todo o conforto que o Senhor nos dá nesse lugar. Mas agora queremos ouvir a voz do Senhor. Espírito Santo, amigo divino, convença cada homem e cada mulher aqui dentro. Que os nossos corações sejam solos férteis para essa semente poderosa. Pedimos que venha falar conosco. Assim nós clamamos, assim pedimos no nome de Jesus. Amém. Maria não é tida como uma dos 12, até porque nós estamos trabalhando dentro de um contexto. A Bíblia não é machista, mas o contexto da Bíblia, ela é patriarcal. Israel desse tempo, os judeus desse tempo eram patriarcais. Sabemos o valor da mulher hoje, 2025, mas o valor da mulher aqui na Bíblia, ele é muito subjetivo. Jesus não tinha 12 discípulos só. Jesus tinha dezenas, se não centenas de discípulos, e dentre eles muitas mulheres, muitas. As pessoas que estiveram de frente com a cruz de Jesus no seu sofrimento foi um homem, João, e 2 mulheres minimamente, a Maria, sua mãe, a Miriam, sua mãe, e Maria, essa de Magdala. Vamos entender que havia muitas pessoas que amavam Jesus. Além daquele Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Judas, muitos outros discípulos eram pessoas que tinham um amor por Jesus, seguiam de frente. E Jesus, simbolizando o governo de Deus, elegeu 12 discípulos para comparar com as 12 tribos. Isso é muito interessante. Você vai ver os 24 anciãos no Apocalipse, porque são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Então você tem os 24 anciãos que formam a antiga aliança e a nova aliança, e todos eles depois suas coroas ao Senhor, lá em Apocalipse. Mas Maria era uma das maiores discípulas de Jesus, assim como a mãe do jovem João Marcos, que tinha parentesco com Barnabé, que possivelmente foi ela quem liberou o cenáculo, o local onde Jesus fez a sua última ceia, e depois também ficaram reunidos até receber o dia de Pentecostes e o Espírito Santo. Maria foi junto com as outras para levar, para de alguma forma embalsamar o corpo de Jesus. O texto em Lucas diz que elas não puderam fazer isso porque era sábado, e sábado um judeu não faz nada, nenhum trabalho servil. Esperaram o primeiro dia. Quando amanheceu o primeiro dia, elas foram correndo para o túmulo de Jesus para poder fazer o embalsamamento, que não havia sido, né? José de Arimateia tira Jesus a partir das 15 horas da tarde, que era a hora que ele podia tirar. Jesus estava morto, foi pedir permissão a Herodes para tirar de lá. Pilatos, ele libera, então ele leva antes das 18 horas para que não se entrasse no sábado, no Shabá, né? Tanto que eles vão cortando, vão quebrando os ossos. Só que a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Quebraram os ossos dos 2 ladrões, menos de Jesus, porque ele já tinha expirado, já tinha morrido. Ele vai para o sepulcro. Os sacerdotes do Sinédrio, com medo, preocupado com essa fama de Jesus, com medo dos discípulos roubarem, mandaram selar o túmulo, botaram uma pedra muito pesada. Há quem diga que era uma pedra de 600 quilos, há quem diga que era de quase 1 tonelada. Não importa a espessura, importa que botaram cordas e selaram com o selo oficial do governo para que ninguém pudesse tirar, e colocaram soldados para que ninguém pudesse entrar ali. No entanto, na manhã, na madrugada de sábado para domingo, o anjo do Senhor removeu aquela pedra para que Jesus saísse de lá andando, levantando de pé. Então, quando tudo isso acontece, elas chegam. Quando chegam lá, tem um anjo.
Mateus diz que, Lucas diz que tinha um anjo na porta. João está dizendo que tinha 2 lá dentro. Não importa, quanto mais anjo, melhor. E quando elas chegam e dizem assim: o que vocês querem aqui? Viemos ver Jesus. Esse anjo não tem asa, deixando bem claro que elas só vão saber que é anjo depois. O que vieram fazer aqui? Viemos ver Jesus, queremos embalsamar. Ele não está aqui. Como não? Vinde olhar. E elas vão olhar. Quando olham, o túmulo está vazio, só tem realmente o lençol. Diga, ele já ressuscitou, pode ir embora que ele não está mais aqui, ele já ressurgiu. Elas saem correndo desesperadas para procurar Jesus. João fala de algo muito próximo, que é justamente de Maria, que quando vem muito preocupada com o embalsamamento do corpo de Jesus, para que o corpo dele não tenha mau cheiro, para que possa se preservar ali, ela, na verdade, ela não crê na ressurreição de Jesus. Ela pensa que foi roubado, tanto que ela diz: diga onde puseram o corpo do meu Senhor. Ela ouviu, ele ressuscitou, mas ainda assim ela não acreditou, ela não entendeu. Se você for também lá para Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, Jesus vai aparecer para 2 discípulos a caminho de Emaús, 60 estádios, ou seja, a poucos quilômetros de Jerusalém. Ele conversa, bate papo, discute, ensina a Bíblia, entra na casa, e eles não reconhecem que é Jesus que está com eles. A minha pergunta é: por que alguém que anda tanto com Jesus não reconhece Jesus do seu lado? Por que buscamos Jesus, oramos a Jesus, abrimos a Bíblia e falamos de Jesus, cantamos Jesus, oramos a Jesus, e às vezes Jesus está do nosso lado, a gente diz: Senhor, onde tu estás? Jesus está perto de você, meu irmão. Jesus está mais próximo do que você imagina. A nossa incapacidade de ver Jesus ao nosso lado é porque nos tornamos insensíveis. Eu quero falar sobre isso hoje. Porque não vejo, porque não sinto, porque não ouço a Jesus. A promessa que Jesus nos deu em João é: não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas voltarei logo. Não deixarei vocês sozinhos. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Só que parece que há dias que nós não conseguimos ouvir Deus. Há dias que nós não conseguimos entender onde Jesus está na nossa vida, o que Jesus está fazendo e por que Jesus não está fazendo. E dá-se a impressão de que Jesus não está perto de nós, quando na verdade Ele está sempre ao nosso lado, como Ele prometeu. Mas por que isso acontece? Nós somos uma geração que está propensa a muita frustração. Eu digo: tome cuidado com o que você vê, com o que você ouve, porque isso te contamina. Você é fruto do que vê e ouve. Muitas vezes somos contaminados por uma frase, uma palavra, um pensamento, uma foto, uma imagem. É fácil nos contaminar, por isso que Paulo diz que precisamos colocar o capacete da salvação. É por isso que precisamos estar com o nosso pensamento em Cristo, pensar nas coisas que são do alto. Sabe quantas vezes nós estamos amargurados, achando que a nossa vida não vale nada? Aí o bendito Instagram, oh meu Deus, o Instagram é o lugar mais mentiroso do mundo, é o Instagram. Acho que quem criou o Instagram não foi Zuckerberg, foi Satanás. Que ele é o pai da mentira, e o Instagram é o lugar da mentira. Você está na prova, querendo que sobre o almoço para fazer o mexido na janta, jogando caldo quinor de bacon para ver se melhora o gosto. Amém? Quem já não fez isso? Oh, glória a Deus. Seja para poupar ou seja porque não tem mesmo. Isso é uma tática, viu, de sobrevivência, meu. Sobrou arroz, sobrou feijão, sobrou o caldo da carne. Não jogue nada fora, jogue tudo numa panela. Olha o pastor dando receita. Pega um caldo quinó, ferva ele direitinho, aquele molho, joga ali no seu... não tem um baião de 2, mas faz baião de 10, querido. Joga ali. Compra um boi ralado aqui no Inter, baratinho. Pega meio quilo de boi ralado, faz bonitinho. Não, boi ralado tem carne, depende do que você vai ralar, né? Se for ralar picanha, aí fica bravo. Você rala alguma coisa mais baratinho. Falei: meu açougueiro querido, algo abaixo dos 20, aí vai olhar para você. Rala para mim meio quilo desse negócio aí que eu vou levar para casa. Joga na cebola com alho, joga no mexido e mexe. Joga azeite de farofa, meu irmão. Glória a Deus. Elias comeu de corvo, ficou com a viúva comendo bolo de farinha com azeite. Então não reclama da glória a Deus. É o mexidão da madrugada, meu querido. Aleluia. Esses crentes ficaram... vocês ficaram muito Nutella, irmãos.
Por isso que a igreja está assim, os irmãos Nutella. Ai, pastor mexido. Ô, irmão, vai por mim. Sabe, às vezes a gente vai lá e está nessa vibe, e aí você cai na besteira de pegar seu telefone e vai para o Instagram. Pá! Aí você vê aquele amigo, parente, como que ele está? Numa lancha, em Angra dos Reis, com um copo de um coquetel não sei de quê. E você está como? Mexidão. O que você pensa naquela hora? Glória a Deus, que Deus está abençoando meu amigo, meu parente. É assim que você faz, não é? Glória a Deus, porque eu estou vendo o meu amigo, meu irmão, o conhecido, o primo, seja lá quem não gosta de mim. Olha, lá em Angra, numa lancha, já põe embaixo Angra, né, para você ver a localização. E você está onde? Cordovil. Aleluia. Dentro de casa, internet ruim, tentando assistir algum Juan Antônio na Netflix, tentando ver um dorama, que é pior, não sei o que é pior, olhar para o Instagram para ver isso, ou assistir um dorama. Não faz isso não, mano. É tudo prejudicial à sua saúde mental. Não faça isso com a sua mente. Jesus não entra nesse lugar. E aí o que você faz? Senhor, eu oro, eu adoro, eu te busco. Estou aqui, Senhor, olhando para os meus boletos. A conta de luz, parece que eu tenho uma usina em casa, Pai. Que conta é essa? Você fica, eu vou desligar tudo aqui em casa, Senhor, não vou botar nem lâmpada mais, Senhor. Tá difícil, Pai. Quando chega, eu não sei o que é a Laje está fazendo uma mágica, né, irmão? Só de pensar em luz já roda o teu relógio. O dígito já sobe. Vem a tua água, parece que você tem um lava-jato. Você diz, que é isso, Pai? Que conta de água é essa? Águas do rio de onde, Pai? De qual rio? E você está preocupado segunda-feira como você vai pagar suas contas. Você está preocupado com as contas das crianças, da escola, sabe? Você está ali preocupado com tanta coisa para pagar. E aí você vai para o Instagram e vê aquela criatura ali que você não tem uma afetividade. Pede perdão a Jesus, precisa ter afetividade pelas pessoas. E você diz, o que essa criatura está fazendo em Angra enquanto eu estou aqui, Pai? E aí você diz, o mundo não é justo. Fala que não, você fala, claro que fala. Ainda mais se essa pessoa, você não tem um conceito muito bom a respeito da vida dela. Se você não vai muito com a cara dela, tem gente que a gente não vai com a cara, a verdade é essa, confessa teu pecado. Que tem gente que você diz, Pai, eu não vou com a cara, eu não vou com o corpo, eu não vou com os braços, eu não vou com as pernas, eu não vou com os pés, eu não vou com a casa, com a família, com o carro que tem, com a voz. Você não vai, eu sei que não vai. E aí você diz assim, onde é que Deus está? Eu estou na igreja todo dia, eu estou adorando, eu não faço mal a ninguém, e olha só, você vira um Asaf. Já leu o Salmo 73? Asaf diz que os ímpios não têm dores, que os ímpios não passam prova, que os ímpios, quase falou que os ímpios não morrem, que os ímpios isso, e que ele, tem que adorar todo dia, tem que se santificar todo dia, porque era levita, era maestro, era compositor, era homem, sabe, de confiança do rei, dos adoradores. E Asaf fica muito desesperado, ele pega o busão, Asaf pega o busão e vê o seu vizinho passando, sabe, de Mercedes, ele está vendo, olha lá, eu estou aqui nesse ônibus. Sabe de uma coisa? Nós perdemos a perspectiva, assim como Maria. Se Maria, que conviveu com Jesus, tinha memória do cheiro de Jesus, tinha memória da voz de Jesus, tinha memória do corpo, do tamanho de Jesus, não reconheceu Jesus, imagine nós. Imagine muitos de nós que nunca o vimos, nem como homem, nem como Cristo glorificado. Imagine para nós achar que Jesus não está nos ouvindo, que Jesus não está nem aí para nós, quando na verdade isso é uma mentira. Infelizmente as nossas frustrações nos cegam. Pessoas frustradas, elas baixam sua autoestima. Pessoas frustradas, elas acham que o mundo está contra ela. Pessoas frustradas acham que nada vai dar certo. E cuidado, porque assim como você pensa, será. Pastor, eu não tento, que para mim não dá certo. Está repreendido em nome de Jesus, tem que dar certo para você. Pastor, eu não vou tentar, porque toda vez tenta de novo.
Elias não fez cair chuva. Tá bom, então vamos, libera o povo porque não vai chover. Volta lá, menino. 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 7 vezes. Volta lá. Volta lá. Só volta para me dar notícia boa. Enquanto você não me dá notícia boa, você vai ficar indo e vindo. Coitado do rapaz. Eu não quero saber. Nós achamos, sabe, a nossa frustração. E detalhe, algumas frustrações você serve para você, não tem noção. Porque é uma frustração gerada por uma falsa expectativa. Toda vez que você aumenta o sarrafo, é moda falar o sarrafo. Quando você joga o sarrafo lá muito para o alto, entenda, vai haver frustração ou frustrações. É claro. Alguém nos diz que você pode tudo. Você não pode tudo, irmão. Eu posso ter um iate. Não pode. Claro que não. Quem botou essa loucura na tua cabeça? Você ganha com o Roberto Scala ganha? Para ter o Lady Laura? Já vendeu há muito tempo. Não, pastor, mas eu quero ter um jet ski. Para botar onde? Você mora onde para ter um jet ski? Você é louco? Vai botar um jet ski? Não criaram jet ski para asfalto ainda não, meu filho. Ali é moto, carro. Eu quero um jet ski. Para quê tu quer um jet ski? Aí ó, o pessoal lá em Angra encheu lá o jet ski do bombeiro, tá lá catando os outros. Deus me livre, tem que orar. Petrópolis. Sabe, nós criamos uma expectativa. Eu vou montar um negócio, vou abrir uma rede social aqui no Instagram, no Facebook, e daqui a um ano eu estou abrindo 10 franquias. Quem falou isso para você? Quem te deu essa revelação? Em qual Senai que você aprendeu isso? Quem foi o coach que falou que você vai chegar lá? Sabe, criamos uma expectativa enorme na nossa vida. Perdemos, sabe, o senso, o chão. Faz assim com o pé, não mesmo, pé direito, bate. Isso, glória a Deus. É pedagógico, é psicopedagógico. Isso, é para você lembrar. Fala assim, meus pés estão no chão. Isso, pé no chão, meu irmão. Para de andar na nuvem. Fica criando sonhos mirabolantes. Fica criando, sabe, o irmão é um cloud nas nuvens. Onde é que está seu sonho? Na nuvem, iCloud. Meu filho, em nome de Jesus, pé no chão. Deus não te enviará, não te mandará, Deus não te colocará onde a mão dele não vai primeiro. Deus não te levará sem antes te capacitar, porque senão você morre, você se perde. Tem gente que cria expectativa, mas eu gostaria muito que Deus pudesse me dar uma casa de 18 cômodos. Para quê? Você não dá conta de 4? Quarto, sala, banheiro, cozinha, você não dá conta. Para que você quer um castelo de chantilly? Você acha que quantos funcionários você tem que ter para uma casa de 200 cômodos? Eu quero uma casa para 5 banheiros. Que tanta dor de barriga você tem? Que tanto banho você vai tomar? Você quer abrir um hotel, uma pousada, é isso? Quer abrir uma pousada? Você vai hospedar? Se você for hospedar pessoas o mês todo, amém. Se você vai abrir uma pousada, amém. Airbnb, amém. Mas se não vai, a pessoa, sabe, vai jogar, vai subir no sarrafo e Deus só está olhando. Imagina você com seus sonhos falando com Deus. Deus, eu quero. Aí Deus começou a loucura, olha lá. Satanás sopra no ouvido dela, vai lá, ó. Só vai subir só subir no sarrafo. Vai pular? Aí o que você faz com você mesmo? Eu vou conseguir. Aí vai para uma igreja doida que não é essa, que o pregador diz, olha aí, nesta noite Deus manda te dizer. Levanta, não levanta, gente, tem gente que vai levantar. Não levanta. Levanta a tua mão que agora a bênção vai. A bênção está aqui. Hariuga. Que é isso, irmão? Quem te deu essa unção? Quem te deu essa unção de Goku, de Super Saiyajin, Street Fight, sei lá que unção que o cara acha que tem?
Vegeta, eu não sei qual unção que esse cara tem, tá vendo muito Dragon Ball Z. Não é? O cara acha que tem uma unção, ele vai juntando uma bola de poder aqui, Kami-Ha, tá repreendido. Vai aprender línguas estranhas com Jesus. Aí o tonto, todo emocionadinho ainda. Aleluia. Perto de mim não, irmão. O cajado vai dançar no teu... Se liga, emocionado. Cheio de emoção no coração da igreja. Vai para casa como? Serei o maior mega empresário do Brasil. Vai? Com qual formação? Com qual experiência? Quantos anos de mercado de trabalho? Vai abrir com quanto de dinheiro você vai abrir esse mega estrondante negócio? Pé no chão, meu irmão. Porque se nós não tivermos pé no chão, a gente se frustra. E se frustra feio, porque daqui a 3 meses você vai dizer assim, o quê? Deus não cumpriu o que Ele prometeu. Deus não prometeu nada. Deus não te prometeu nada. Jesus, quando chama, escreve assim, no mundo tereis aflições. Já mandou a real. E a palavra aflição vem do latim de flagrum. Flagrum é a ponta do chicote que rasga as costas. No mundo, vocês serão afligidos. Vocês serão perseguidos. Gente dentro da casa de vocês vão falar mal de vocês por minha causa. Vocês serão odiados por mim. Mas tenham bom ânimo. Oh, Jesus, eu venci o mundo. Eu venci o mundo porque me odiaram. Se odiaram a mim, vão odiar vocês. Falaram que eu sou endemoniado, vão dizer que vocês são endemoniados. Falaram que eu sou glutão, beberrão, malandrão, vão dizer que vocês são. Mas presta atenção, nós vamos passar por isso e vamos vencer. A expectativa real é essa. Porque por fim ficamos emocionados. E aí sabe o que acontece? Parece que o sucesso do outro é estrondoso e o seu é só fracasso. Qual é o nome da igreja lá? Assembleia de Deus Só Vitória, né? Não foi uma igreja Assembleia de Deus Só Vitória? Só Vitória, duvido. Duvido. Isso é marketing, irmão. Vou botar ali, Assembleia, Igreja Batista, Palavra Viva, Só Vitória. Mentira embaixo, pode pichar, mentira. Não existe Só Vitória, irmão. É mais luta do que vitória, sim ou não? É mais luta do que vitória, sim ou não, irmão? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. As lutas vêm, vão vir e virão, mas em Cristo podemos vencê-las todas, uma a uma. Então não é só vitória. Olha a vida de Noé, Abraão, Moisés, Daniel, Jeremias, Ezequiel. Vai pegando a vida, vai pegando. É só vitória. Só paulada, irmão. Só tribulação. Só Judas. Jeremias chorava todo dia. Jeremias parecia aquela hiena da Hanna-Barbera. Dia, céus, azar, me liberta, arruma outro, Jesus. Jeremias, é um para cada geração. Quando tu ficar vivo é você, meu filho. Vai chorando, vai dando glória. Vai chorando e glorificando. Aí Jesus vai chorando e glorificando. Mas aí o crente fica frustradinho. Por quê? Irmão, porque você não está vindo à igreja? Estou sentindo a tua falta. Pastor, estou tendo um momento meu com Deus. Mentira. Está tendo um momento não com Deus, não. Está com raivinha. Criança com birra no shopping, que a mãe não entrou na rehab. Logo aonde? Lugar que o diabo faz a prova. Rehab. Um pedaço de plástico. Um pedaço de plástico, o tamanho dessa falange aqui custa R$100. Você não sabe nem o que é. Só a criança sabe o que é na cabeça lúdica dela. Eu quero! Aí o pai pergunta quanto é? R$78. Não treme nem a cara da vendedora para falar R$78. O que tem, minha filha? Chumbo, ouro, prata, bronze? Sabe? Então, irmão, por que você não está vindo à igreja? Porque, pastor, eu estou passando um momento que eu preciso ressignificar. Palavra bonita, difícil, viu? Você quer ressignificar a sua vida? Joelho. Quer ressignificar a sua vida? Jejum. Quer ressignificar a sua vida? Tranca a porta lá e vai orar com Jesus até Jesus falar com você.
Você quer ressignificar a sua vida? Leia a palavra de Deus. Vai para a igreja, vai orar, vai adorar, vai buscar, vai clamar. Aí você vai ressignificar a sua vida. Agora ficar em casa com raiva, porque Deus não deu o que você aparentemente só você acha na tua cabeça. Qual é a fonte? Qual é a sua fonte? Minha mente. Frustração. Os discípulos de Emaús não entenderam o que Jesus veio fazer. Ficaram frustrados. Então quando falou Jesus morreu, eles, não pode morrer. Jesus é imortal. Eles não entenderam a imortalidade de Jesus. Jesus é invencível. Eles não entenderam a invencibilidade de Jesus. Jesus é forte, é grande, mas eles não entenderam a grandeza e a fortaleza de Jesus. Eu ando muito preocupado aliás, há muito tempo, com algumas músicas nossas no meio evangélico, né? Tanto pentecostais, quanto algumas emocionadas, porque nos dá a impressão de que nós nunca vamos passar prova. E você vai passar prova, você vai passar luta, você vai passar momentos que você vai dizer assim: meu Deus, Paulo diz que quase desesperamos da nossa vida. O apóstolo Paulo, um grandão, um dia disse assim: passamos tanta prova que eu quase desesperei da minha vida. O homem que diz que tudo posso naquele que me fortalece, nada vai me separar do amor de Deus em Cristo Jesus, larguei tudo por... Esse homem disse: eu quase desesperei. Eu imagino que Paulo passou para dizer que quase desesperou da vida. Aí nós passamos uma provinha desse tamanho: pastor, eu acho que eu vou abandonar tudo. Que tudo? O que é o tudo? Abandonar o quê? Há coisas que nós nem começamos, há coisas que nós nem conseguimos dar conta e dizemos que queremos abandonar tudo. Não é tudo. Você não terminou nem que começou. O que é tudo para nós? E aí sabe o que acontece? A frustração faz com que a gente não consiga enxergar. Ela vê Jesus, o jardineiro. Você anda com uma pessoa durante anos, já falei isso aqui em outra mensagem. Você reconhece a silhueta da pessoa, você reconhece o modo de andar, né, querido? De longe, quando a pessoa vê para fulano, o jeito de andar é a fulana, né? Ainda mais quando a gente está mais avantajado. Meu Jesus, a gente ocupa muito espaço. É o fulano, as dimensões. Cada um tem sua dimensão. Tem gente que parece um louva-a-Deus, um grilão andando. Só vê aquela coisa. Tem uns que vem balançando, né, irmão? O bichinho da Michelin. Tem uns que a cabeça é tão grande que tem que... Como é que você... Calma, Juliano. Coisas da vida, minha filha. Irmã, aqui o púlpito é verdadeiro. A gente fala do que é. Glória a Deus. Né, irmãos? Tem os gordinhos, magrinhos, cabeçudos. Tem, irmão. Tem de todos os jeitos. Tem os cabeludos, tem os carequinhos. Falar nisso, pastor Valmir, seu irmão mandou lembrança, viu? Conheci igualzinho. Só que ele tem um barbão, né? É um barbão, mas gente boa, gente boa. Um abraço pro pastor, que eu lembrei, foi carequinho. Falei, rapaz, tá. Mas como é que alguém que andou com Jesus, dormiu com Jesus, comeu com Jesus, participou de milagre com Jesus, abraçou Jesus, sentiu o cheiro de Jesus, agora não reconhece que é Jesus? E o anjo acabou de falar: não está aqui. Ela não acredita no anjo e ela não reconhece Jesus. E a pior coisa que acontece conosco é que quando nós não acreditamos na palavra profética, não acreditamos mais em sonhos, não acreditamos mais em visões e perdemos a capacidade de reconhecer que Jesus está perto de nós, está do nosso lado, na nossa cozinha, tomando café com a gente na mesa. A gente está almoçando, ele está sentado e: Jesus, onde é que tu estás? Você está sentado no sofá chorando, Jesus do teu lado, tentando falar com você, mas não estou reconhecendo. A frustração faz você perder a visão. E às vezes você está deitado chorando, falando: Jesus, eu só queria a tua presença. Jesus, eu estou aqui, estou do teu lado, estou falando com você, nunca te deixei. E quando você não vê, com certeza, nós seres humanos somos guiados pela visão. É o sentido primário nosso, é o que vemos. Perdemos a audição, porque perdemos a referência.
Os discípulos de Emaús ouviram Jesus. Jesus começou a falar com eles. Ficavam todos os dias ouvindo Jesus pregar e ensinar. Agora eles estão conversando com Jesus por centenas de metros e não estão ouvindo e não estão entendendo que é Jesus quem está falando com eles. Que loucura! Você já imaginou conversar com alguém, andar com uma pessoa daqui quase ao Largo do Bicão, a pé, e a pessoa te ensinando Bíblia e falando, e você andou com essa pessoa 3 anos, ouviu, e de repente você não reconhecer que é aquela pessoa que está falando com você, porque na tua cabeça o que está escrito? O que está? Morreu. Não é ele, parece até com ele, mas não é ele. A frustração nos faz ficar cegos, a frustração nos faz ficar surdos. E aí Deus, de uma forma tremenda, tem que falar conosco de uma forma que só nós sabemos que é Ele, ou fazer coisas que só Ele fazia. No caso de Maria foi chamá-la pelo nome. A memória auditiva dela compreendeu. A memória auditiva dela lembrou quando Ele chamava. Miriam, que é o nome real judaico. Miriam. Ela lembrou. E ela correu. Ela não podia tocá-lo. No caso dos discípulos, quando ele pegou o pão e partiu, eles lembraram a forma como o mestre partiu o pão e dava graças. Mas nos 2 casos, quando eles descobriram que Jesus estava ali, Jesus precisava sair dali. Preste atenção. O Senhor está falando com você. Jesus está próximo de você. Jesus está perto de você. Diminua suas expectativas, vai. Eu sei que você é o cara que também vai fazer, talvez seja a pessoa que vai estragar o teu prazer, o teu sonho, mas eu não sou ladrão de alegria, eu sou realista. Sonhe aquilo que Deus deu para você sonhar. Não sonhe os sonhos do Instagram. Não sonhe os sonhos do YouTube nem da internet. Sonhe os sonhos que Deus te deu. Não sonhe os sonhos da novela. Não sonhe os sonhos que não pertencem a você. Sonhe somente aquilo que Deus te deu. Porque a frustração é um sentimento muito ruim. Ele te torna impotente. A frustração faz você se sentir fraco, fraca, deslocado, deslocada. A frustração tira o seu potencial de crescimento. A frustração faz você se sentir deprimido, deprimida, com baixa autoestima. Você acha que você é a pior pessoa do mundo porque Deus não dá nada, dá para todo mundo menos para você. Por que todo mundo tem? Aí você começa a enxergar que todo mundo tem e não é verdade. Isso é mentira. Todo mundo tem nada, você não conhece a vida das pessoas para saber o que elas estão passando. Mas na tua ótica, todo mundo tem menos eu. Você começa a achar que a vida de todo mundo é perfeita e feliz e a sua não. Negativo, isso não é verdade. Em nome de Jesus. Sabe, muitas vezes você vai entender que Deus não está te vendo, que Deus não está te ouvindo, que Deus não está falando, mas na verdade é você que está cego, você que está surdo, você que não está sentindo. E a primeira coisa que Jesus fala para os discípulos de Emaús é: cegos de entendimento, tardios de compreensão. Eu estou do lado de vocês, estou conversando com vocês, estou me apresentando para vocês. Eu poderia me apresentar para outras centenas de discípulos, mas por um motivo especial, eu não sei, só vou saber isso na glória. Eu me pergunto: Deus, por que aqueles dois? Quem são eles tão especiais assim que o Senhor apresenta-se para eles?
e vai até a casa deles, para partir o pão na frente deles, para eles reconhecerem que era Jesus que estava ali. Preste atenção nisso. O que você está vivendo hoje, meu irmão? Por que você está frustrado? Quando você vem para a ceia, você vem ingerir o corpo e o sangue de Jesus. Mas o que isso lhe provoca depois que você faz isso? Não deixarei vocês órfãos. Não deixarei vocês. Não abandonarei vocês. Não haverá um dia sequer que eu não estarei ao lado de vocês. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Pastor, então, porque eu me sinto sozinho? Você já disse tudo. Você se sente sozinho, mas não está sozinho. Você se sente isolado, mas Deus não te isolou. Você se sente amargurado, mas por causa das suas frustrações, por causa do seu ego, porque você acha que vai ter, não, pé no chão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem para você é muito mais do que você percebe, sente. Se você soubesse o que está sendo preparado para você, se você soubesse o que Deus está preparando e o que Deus tem para você, você mudava de direção a tua vida. O nosso problema é justamente não só a expectativa, a perspectiva, mas a direção que nós tomamos para a nossa vida. E nessa noite eu quero falar justamente de frustração e redirecionamento. Se você não redirecionar sua vida, você vai ser um eterno frustrado, uma eterna frustrada. Porque nada para você vai estar bom. Nada para você vai fazer sentido. E tudo que você tiver à mão, você vai achar que é pouco, porque na tua cabeça você tem que ter mais. Deus te dá aquilo que você pode ter. O peso que está nos seus ombros é o peso que você pode carregar. A demanda que você tem é a demanda que você pode atender. A expectativa que você tem que ter é aquela que Deus tem para você. Quer mais, cresça mais. Quer mais peso, fica mais forte. Quer andar mais rápido, treina mais para correr mais. Quer saber mais, estude mais. Quer ganhar mais, trabalhe mais. Quer ir mais longe, se esforça mais. Mas não entenda que Deus fará coisas que Ele não prometeu para você. Não entenda que Deus tem obrigação de te dar aquilo que Ele não te prometeu. Não entenda que Deus tem que fazer aquilo que Ele não está no plano dEle fazer por você. Há coisas que Deus vai fazer porque é plano dEle fazer por você. Mas há coisas que foi o seu plano, foram planos seus, e Deus não tem compromisso com os seus planos. Os meus pensamentos não são os vossos, diz o Senhor, nem os meus caminhos são os de vocês. Eu é quem sei o que penso a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz. Mas eu não vou fazer o que você quer, eu vou fazer aquilo que eu planejei fazer na tua vida. Eu te conheço. Eu sei até onde você aguenta. Você está me pedindo para ir além do que você aguenta. Se eu fizer o que você se eu fizer o que você está pedindo, você não vai aguentar, eu vou te perder. Então, para não te perder, eu digo não para você. Por te amar, eu não vou te dar. E aí você vai se frustrar. Ei, é maravilhoso andar com Deus dentro daquilo que Deus tem para nós. Falava isso hoje. Eu vou confessar para vocês aqui, há anos atrás, claro, a gente quando é novo, viaja na maionese, viaja de skate. E a gente vai crescendo no ministério, tanto convite, é tanto lugar, é tanta rede social. Eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém. E você coloca assim na sua cabeça, uma das metas: um dia serei como, vou colocar aqui aleatoriamente, como Silas Malafaia. Mas quem disse isso para você? Não ser ele, como ele no sentido de midiático, grande. Mas a pergunta é: Deus quer que você chegue lá? Deus te chamou para você ser como ele? Aí a pessoa canta:
ministra, tem unção. Um dia eu cantarei e serei tão famosa quanto Ana Paula Valadão. Ei, quem disse que você vai chegar lá? Deus te preparou para você chegar lá? Um dia serei um mega empresário, como fulano de tal, terei 600 funcionários. Mas quem disse que você vai ser um mega empresário com 600 funcionários, que você vai ter um quarteirão de empresa de... Você sabe se você vai chegar lá? Sabe a coisa mais linda que tem? É ser surpreendido por Deus. A coisa mais linda é quando você aprende o que Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde. É quando você não pensa e Deus diz: vem que eu estou te levantando. Meu Deus. É quando você diz: Deus, não, mas eu não. Sim, você já está preparado. Não estou, não está sim. Eu estou dizendo que está, sobe. Vem para cá. Eu imagino a gente no lugar de Elias, comendo pão de corvo, sendo alimentado por corvos, animais imundos dentro do judaísmo. Imagine, você aceitaria? Aí tem medo de rato, barata. Imagine se Deus manda 2 ratos te alimentarem. Ia morrer de fome, né? Imagine, Deus fala assim: se esconda ali no bueiro. A polícia está te procurando, o rei está te procurando. Ordenei 2 ratazanas para te alimentar com pão e com carne. Ué, estou te dando um contexto judaico. Para nós o rato é imundo. Para os judeus, um dos animais imundos é o corvo. Imagine isso. E todo dia vem um ratinho. Ratinho não. Um tamanduá bandeira. Trazendo um pedaço de carne. Tu vai perguntar para ele: qual açougue que você comprou? Que carne é essa? Corvo, você acha que o corvo trazia carne o quê? Já no bife? Não, irmão, era carcaça, já trazia já. O bichinho abatido. Era um coelho, era um lagarto, um calango. E o profeta tinha que rasgar e comer. É a provisão de Deus. Você vê Elias reclamando com Deus? Não. Deus primeiro coloca animais para cuidar dele. E beber uma água de uma fonte. A fonte seca e Deus diz para os animais: chega, não precisa mais dar comida a ele. Vem a voz do Senhor e diz: Elias, vá para Sarepta de Sidom, terra do inimigo. Vá para Sarepta, para a terra do inimigo. Lá eu ordenei uma viúva. Misericórdia, viúva para ser sustentada. Mas entenda, pelo menos não é corvo. Como é que Elias vai? Qual é a expectativa de Elias? Essa viúva deve ser rica. Elias começa a procurar uma viúva rica. Ele entra na Sidom Arrael como? Profeta, né? Cadê a viúva? Cadê a viúva? Deus está ali. O que a viúva está fazendo? Catando graveto, cavacos, para fazer um fogo. Fogareiro de chão. Aí Deus falou: é aquela ali. Tá bom, Senhor. Vamos ver o que ela está fazendo. A mulher está batendo assim na botija, para farinha. Sabe que você bate para açúcar sair? Ela açúcar que não quer vir, tu bate, que grudou já. A mulher está batendo para a farinha descer. E um pouquinho de azeite para fazer um bolo. E ela está lá jogando a farinha, jogando o azeite para fazer um bolo. Aí ele chega: essa aí mesmo, senhor? É. Já está preparando a minha comida já, né? Que bom. Mulher, me dá água. Sim, senhor. Agora, você pode me dar esse bolo aí? Ih, senhor, esse bolo não posso não, já tem dono. Esse bolo é meu filho. E detalhe, vamos comer hoje. Não posso nem deixar o resto fazer um mexido. Não tem como. Isso aqui já é um mexido de 3 dias. Vamos comer e vamos morrer. Elias olha para aquilo: ué, senhor, é essa mulher que vai me sustentar? É. Não te disse que era rica? Você que fica com esse negócio de que? Não disse que ela é abastada, disse que ela é viúva, rapaz. Você tá maluco? Vai abençoar a viúva, vai. Profetiza sobre a vida dela. Preste atenção. Paulo diz que nós somos experimentados por Deus quando temos que abençoar os outros naquilo que precisamos ser abençoados. Que a graça de Deus é tão maravilhosa que a gente pede a Deus um prato de arroz e vem alguém e diz: me dá um prato de arroz, tu diz: toma. Somos consolados naquilo que precisamos ser consolados. Aleluia.
Você quer grande honra? Passa pelas grandes provas. Sai da frustração. Coloca teu pé no chão. Se você caminhar com Deus, Deus vai te levar longe. Mas dentro da realidade dele, não da sua. Dentro da realidade dele, não da sua. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Entenda isso. O povo de Deus anda frustradinho, magoadinho, chateadinho, porque, sabe, está querendo os planos que não pertencem a eles, não pertencem a nós, a si mesmo. Cai na real. Deus já tem um plano com o seu nome, seu CPF, seu RG, com a sua data de nascimento, com o seu endereço. Essa é a realidade. E quando você cai nisso e diz: Deus, eu sei o que o Senhor tem para mim. Paulo, quando entende isso, ele fala assim: eu sei quem tenho crido, sei que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Você crê que Deus tem algo para você? Você crê que os planos de Deus são enormes? Não é pequeno o que Deus tem para a sua vida, não. Não é pequeno o que Deus tem para você, não. Em nome de Jesus, não tire, não atrapalhe o que Deus tem para você. Só deixe Deus fazer a vontade dele. O Senhor Jesus está muito perto de você. Você precisa enxergar isso. O Senhor está do seu lado. Você precisa enxergar isso. Você precisa entender que a cada manhã as misericórdias dele se renovam sobre a tua vida.